mas logo me retiro e tu gritando, segue-me e dizes: Vem, vem cá, ó Eva. De que foges? Dos meus atende, ó cara, teus ossos são da minha carne a tua. Deitos do lado meu que se coloca mais junto ao coração, fonte da vida. Quero te unida a mim agora e sempre. Em ti procuro parte de minha alma, como consolação de mais ternura. De mim procuro em ti a outra parte. Com tua mão gentil então te apossas, da minha mão cedi. Desde esse tempo, conheci quanto cede a formosura aos varonis primores, a sapiência, que de homens é o verdadeiro ornato. John Milton, Paraíso Perdido. Boa noite. Eu comecei lendo um trechinho deste livro aqui. Minha pretensão hoje é fazer essa live não avisada. É a live do livro. Nós vamos falar sobre esse livro aqui, 10 maneiras de destruir a linguagem do seu filho, abordando um capítulo do livro. O livro, na verdade, é dividido em métodos, né? São capítulos, ele dá o nome de métodos, então seriam métodos para destruir a imaginação do seu filho. Este livro aqui é da editora Quirion, aqui embaixo, da editora Quirion. Então, vocês sabem que eu tenho uma parceria com a Vide Editorial, a Alcer Editora e a editora Vide, e a Eclesiai também. E para mostrar melhor o trabalho deles e mostrar também o material que eles me mandam, eu desenvolvi esse método. Não sei se chega a ser um método, mas a intenção é mostrar a vocês, apresentar os livros para vocês. Então, toda live que eu fizer, eu vou mostrar o livro e vou ler ou uma parte da introdução e comentar, ou vou ler uma parte de um capítulo, ou um capítulo mesmo, mostrando para vocês como é a escrita desse livro, como é a diagramação toda. Boa noite, Davi. Justamente para que vocês conheçam o livro, sabe? Porque eu posso chegar aqui e dizer para vocês: nossa, comprei esse livro é muito bom, vocês vão adorar. Mas talvez a linguagem para mim foi muito boa, eu entendi muito bem, e vocês vão pegar para ler e não vão entender, não vai fluir para vocês. Ou o contrário, às vezes eu não gostei muito, mas vocês vão ler e vão gostar e vão serem atraídos por esse conteúdo. Então o livro é esse aqui, 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho, de Anthony Esolen, da editora Quirion, em parceria com a Vide Editorial. Eu estou apresentando esse livro para você. Aqui tem a descrição do autor. Então, Anthony Esolen, 1959, vivo ainda, graduou-se summa cum laude em Princeton, não sei como ler isso, não sou chique, em 1981 e doutorou-se na Universidade de Carolina do Norte em 87. Lecionou na Furman University de 88 a 90, o ano que eu nasci, e em seguida no Providence College em 1990. Por muitos anos até transferir-se para Thomas More College of Liberal Arts, muito chique e fluente em inglês, em 2017, e recentemente para o Magdalen College of the Liberal Arts em 2019, onde atualmente é professor e escritor residente. Ele traduziu para o inglês a Divina Comédia de Dante, que é um clássico da literatura, né? E o Tratado sobre a Natureza das Coisas, de Lucrécio, e o épico Jerusalém Liberta, de Torquato Tasso, o autor de muitos livros, dentre os quais uns nomes em inglês aqui, que eu não vou mencionar, e o Manual Politicamente Incorreto da Civilização Ocidental, publicado pela Vide Editorial, também foi escrito por ele. Escreve regularmente para 2 revistas, pelo que eu vi aqui, o autor é católico, então, para quem gosta, né, ou é católico e gosta, ou para, às vezes, alguém não gosta de ler autores católicos, então não quer ler o livro também. E aqui nós temos uma descrição do que é o livro. Não, eu recebi
O livro Porque Gênero Importa, eu ganhei hoje de presente de aniversário, eu recebi hoje um pouquinho antes das 18 horas. Então ainda não comecei a ler, porque eu estava lendo aqui para trazer para vocês. O livro, ele é dividido por métodos, né? Então ele tem, ele é dessa forma o sumário dele. Então ele é dividido por métodos, os 10 métodos para destruir a imaginação do seu filho. E hoje nós vamos falar de um desses métodos, que é o método 8. Vamos lá. É o método 8, deixa eu não perder. É que na verdade eu tava com o marcador e eu tirei. Aqui, achei de novo. Nivele as diferenças entre homens e mulheres ou castre e esterilize. Então, o tema já começa polêmico do método que nós vamos ver hoje. Ele começa, eu vou mostrar a diagramação do livro. É assim, ó. Não sei se vocês conseguem ver bem. Então, aqui, na verdade, ali já é a segunda página desse capítulo, né? Deixa eu mostrar a primeira. Aqui, que é o poeminha que eu estava lendo quando eu abri a live. E ele tem outros também. A criança enrubesce-se, pois ela bem sabia que seu pai era considerado o mais gracioso homem da região e além. Ele parecia um cavaleiro de pé naquele lugar entre os homens. E aí tem outros dois aqui, poeminhas. Eu não vou ler esses poeminhas agora, tá? Eu vou passar a ler a parte do capítulo. Se eu estiver lendo muito rápido, vocês podem falar aqui que eu vou dando uma espiadinha nos comentários. Quando eu era novo, confesso, algo no aparelho de televisão me intrigava. Não o que estivesse passando nele, mas a coisa mesma, captando sinais no ar e os traduzindo num código de pontos eletrônicos que formassem uma imagem ou meia imagem, não raro um arranjo difuso entre a coerência e o caos. Na minha cabeça, metade da diversão estava em ver como você podia virar o televisor em determinada direção e, com as antenas igualmente posicionadas, fazer pegar estações de lugares que eu nunca estivera. As veredas misteriosas de Elmira e Binghamton. Vamos lá. Era a estranheza disso tudo o que me atraía. O mesmo se dava quando, tarde da noite, eu tentava encontrar estações de rádio de Pittsburgh, Cincinnati e de St. Louis, a 2.400 quilômetros de casa, para ouvir meu time favorito, os Cardinals. Geralmente, eu ouvia uma ou outra frase: bola curva no chão, contagem cheia para alô, e lá vão os corredores, embolada pela música ruim de uma estação adversária em Charlotte, distante mais de 1.000 quilômetros em direção completa a outra, e pela estática assombrosa do universo. Mas eu me sentava no escuro, curvado, o rádio contra meu ouvido, tentando aumentar seu pequeno alcance ao fazer do meu corpo uma antena. A imaginação do homem, a menos que suprimida logo cedo, é inquieta. Nós crescemos acostumados às coisas que vemos ao redor, indiferentes à beleza do riacho sem nome que corre só depois das chuvas de primavera, as casas comuns que se espalham pela montanha próxima, a cadência agradável de uma voz que ouvimos todo dia. Nós ansiamos pelo que ainda não vimos. Buscamos uma corrente que nos leve até sua fonte, pois talvez haja lá uma primavera. E quem sabe o que há lá naquela gruta ou nos caixotes lá no sótão? O homem deve acessar o distante, o dispar, o desconhecido, e por mais estranho que pareça, deve mantê-lo por perto. Tal como disse, isso explica o fascínio do sagrado. Os romanos mantinham estatuetas ou máscaras mortuárias de seus antepassados numa arca especial, próxima à lareira, de onde eram tiradas em dias de festa. Não se tratava de objetos de manuseio informal. Meu pai não era de escrever cartas, mas quando escrevia, guardava-as. E minha mãe guardou as cartas que ele escrevera quando eram noivos, enquanto
aquartelava-se em uma base militar no Colorado. Essas cartas eles as mantinham numa tal gaveta em seu quarto. Não que fossem repletas de expressões embaraçosas de paixões, pois não eram. Ocorre simplesmente que eram preciosas para eles e, portanto, deviam ser admiradas esporadicamente e não por qualquer um. Eu sou de Santa Catarina, Davi. Tô bem longe de Maceió. Mandamos gente para a Lua e mesmo para o Alasca. Ainda assim, nós, seres humanos, teremos sempre onde quer que sejamos uma nova fronteira logo adiante. Uma fonte de deslumbramento, precisamente pela fascinante estranheza do território. As mulheres terão os homens e os homens terão as mulheres. E aí ele começa a falar, começa a dar alguns exemplos dessa imaginação que as pessoas têm, e eu vou pular um pouquinho. Queremos uma familiaridade superficial, ou melhor seria dizer epidérmica, que camufle uma ignorância profunda e impenetrável dos homens em relação às mulheres e das mulheres em relação aos homens. Queremos uma satisfação sexual qual o rotineiro encher a pança com sanduíches e batatinhas fritas. E aí tem uma palavra aqui que eu não posso falar. Queremos uma amostra regular de corpos profanados uns aos outros a troco de ninharias, com todo o romance de uma ferida sarnenta. Assim, se o que por ora nos resta são machos e fêmeas biológicos, como podemos nos isolar dos perigos do deslumbramento? A resposta é simples, nivelando as crianças. Na verdade, aqui ele fala a respeito de como nós temos... Porque ele vai falar que uma das ideias atuais para destruir a imaginação dos nossos filhos é dizer que somos iguais, né? Que meninos e meninas não têm diferença entre si. Que é uma forma de matar a imaginação, porque os meninos imaginam as coisas de uma forma e desenvolvem a sua imaginação, a sua criatividade, através de como eles são. Por exemplo, não está isso no livro, né? Mas, por exemplo, na aula de artes, as crianças vão desenhar. Os meninos tendem a desenhar desenhos mais feios, geralmente, depende da criança, claro. Mas eles vão desenhar um guerreiro, um cavaleiro, uma espada, uma briga, uma bola. Eles vão desenhar coisas que são vinculadas à imaginação masculina. Que o menino ele é mais ativo, ele é mais... ele brinca mais, né? Mas tem a competitividade. Já as meninas vão ser mais delicadas, vão desenhar coisas mais expressivas, elas vão prestar mais atenção naquilo que elas estão desenhando. Então, essas crianças são diferentes. E uma forma de a gente matar a imaginação de nossos filhos é se nós dissermos para eles que eles têm que desenhar igual. Então, todo mundo tem que desenhar uma casinha similar. Porque os meninos imaginam as coisas diferentes. Se a gente mandar eles imaginarem algo no sítio, meninos e meninas, algo no sítio para eles desenharem, os meninos desenharão algo que não tem nada a ver com o que as meninas vão desenhar, porque a imaginação deles se forma de modo diferente. E uma forma de destruir as diferenças entre homens e mulheres, de destruir o que se chama de uma construção social, de que as pessoas são diferentes. Uma forma de destruir isso é nivelando as crianças. Então, tentando se nivelar a imaginação das crianças, né? Arrebanhe todos. É um subtítulo. Isso nós podemos realizar com mais efeito se nos lembrarmos de que uma mesma ferramenta, não raro, atende a duas funções de uma vez só. Se, por exemplo, a imaginação é essencial à verdadeira humanidade, e essa imaginação se atiça com o estranhamento de um sexo pelo outro, então o que quer que façamos para embotar a humanidade de uma criança, provavelmente embotará também seu deslumbre pelo sexo oposto. Então ele fala que a imaginação é algo essencial para a formação de um ser humano, e se nós
destruímos essa imaginação da criança, nós destruímos também quem ele é como ser humano. E aí, é justamente por ele se diferenciar do sexo oposto que ele se atrai pelo sexo oposto. Ele vai falar disso um pouquinho depois. Que ele se atrai pelo sexo oposto justamente porque é diferente. Ele se atrai, ele tem curiosidade sobre aquele que é diferente dele. E quando a gente destrói a imaginação, essas diferenças, então a gente deixa de ver, deixa de ser humano e deixa de ter atração pelo sexo oposto. Às vezes eu me enrolo, né? Mas vamos lá. E se a natureza humana desenvolve-se por um lado na amizade e por outro na solidão, como mostrarei adiante, podemos então combater ambas, juntando as crianças em grandes rebanhos com, digamos, 1000 delas ou até mais em um único prédio. Assim, como personalidades individuais se dissolvem na maré de paixões da multidão, também distinções pessoais, inclusive de sexo, tornam também cada vez menos visíveis em um rebanho. Que é o que a gente pode dizer que acontece na escola, por exemplo, né? Coloca-se todas as crianças lá de uma certa idade, todas numa sala só, para que elas convivam e compartilham suas vivências, né? Hoje se fala-se muito em vivências. Então, ficam todas as crianças da mesma idade aprendendo as mesmas coisas, de forma a nivelar todas elas para que elas se tornem todas iguais. Para que elas pensem todas iguais, independentemente de serem meninos ou meninas, elas vão ser niveladas, né? Como se fosse um rebanho, como quando a gente olha um rebanho de ovelhas, de gado, algo assim, são todos iguais. A gente tem que chegar muito próximo para conseguir distinguir. Essa ideia. A pureza do rebanho previne isto. Sim, os meninos darão conta da existência das meninas e as meninas darão conta da existência dos meninos. Mas isso estará perdido no anonimato geral e na indistinção de todos os rostos. Ademais, não se discrimina um rebanho ou multidão. Não há uma fileira masculina, nem assentos para os mais velhos ou uma ala para crianças. Assim, se quisermos criar rebanhos que venham a desempenhar exatamente a função que o Estado precisa que desempenhe, sem dispor de iniciativa, precisaremos desde o princípio fingir não haver distinções de sexo, ao menos nenhuma que tenha relevância ao que de fato importa. Então, olha que interessante isso. As crianças todas niveladas para se tornarem similares, e você destrói a ideia de que haja distinção entre elas. Então, elas se tornam todas iguais, de que haja distinção entre sexos, né? E elas se tornam todas iguais de forma que elas não acharão ruim todas exercerem as mesmas funções em favor do Estado. Isso é para servir o Estado. Então, o próprio Estado nivela essas crianças, torna-as todas iguais, justamente para que elas cresçam sem terem consciência de que são diferentes do sexo oposto. Que grave isso. Vamos lá. Por isso, Sócrates decretou, em seu estado total imaginário, a República, um regime educacional em que jovens homens e mulheres se exercitassem juntos e nus. A ideia não era que se apaixonassem uns pelos outros, mas precisamente o inverso, que se tornassem banais uns para os outros. Poderiam, se quisessem, cantar hinos patrióticos, mas não algo tão perigosamente erótico como... Aí ele cita um trechinho aqui de uma... Acredito que seja de uma música, né? E, ó sobrancelhas pálidas de nuvem, olhos de sonhos esmaecidos, os poetas que laboram em seus dias para criar uma beleza perfeita em rima, pelas indolentes obras dos altos céus e pelo olhar de uma mulher são derrubados. E ele cita outros trechos também que eles poderiam cantar juntos, né? Eros, paixão e libertinagem são inaceitáveis. Chatice é tudo. Aí ele volta a falar sobre quando ele era criança. Quando eu era menino,
Os engenheiros de escolas ainda não tinham compreendido totalmente esse princípio, que é o princípio eros, paixão e libertinagem não eram aceitáveis, que chatice era tudo. Os colégios católicos que frequentei estavam particularmente defasados. E aí ele conta que eles chegavam à escola e precisavam ir à missa, né, e rezavam, e eles sentavam próximos àqueles que eles conheciam, as meninas de um lado, os meninos de outro, e eles faziam filas separadas de meninos e meninas, e isso gerava, eles sentavam próximos àqueles que eles tinham mais afinidade para fazer amizade, e ao mesmo tempo se despertavam a curiosidade para, no caso os meninos, para as meninas, porque elas se vestiam diferente deles, sentavam num lugar diferente dos meninos e vice-versa. Isso era o que tornava eles interessantes uns para os outros e atraía a atenção para que eles se importassem com o que havia de diferente, os meninos com o que havia de diferente nas meninas e as meninas sobre o que havia de diferente nos meninos. Afinal de contas, olhávamos uns para os outros e nos deslumbrávamos. Eu, pelo menos, me deslumbrava-me e presumo que não estivesse sozinho. O mesmo se dava com nossos jogos organizados, que felizmente eram poucos naquele tempo. Eu estou pulando umas partes, tá? Quando as freiras que mantinham nosso colégio foram instruídas pelo governo a fornecer educação física regular, nossa 1 hora diária de terreno baldio não convinha, elas tiveram a brilhante ideia de contratar um professor de dança. Isso aproximou meninos e meninas, é verdade, mas não indiscriminadamente. Preservaram-se e até aguçaram-se as distinções. Quando meninos e meninas dançam a polca ou a valsa, o menino tem que fazer uma coisa e a menina outra. Isso também era natural. Quando cheguei ao ensino médio, algumas daquelas distinções já estavam se turvando. Embora não tivéssemos passado pela infâmia das aulas conjuntas de ginástica, como era cada vez mais comum nos colégios públicos. Isso, de novo, fez toda a diferença do mundo para alguns de nós. Podíamos ser nós mesmos, escapando para a queimada, para o futebol ou para a luta. Veja só, ele era menino. Oi, Vivi! Estou apresentando um livro, ó. Este livro aqui, estou lendo um trecho de um capítulo do livro, para que quem se interesse saiba como o livro é e a escrita dele, né? Para você não comprar, sabe? Para não comprar livro às escuras, aí você compra e, não gostei dessa leitura, não gostei dessa escrita. É para isso. Obrigada. Vamos lá. Agora eu me perdi, eu acho. Não, ele fala aqui que também era natural. Essas distinções que eles tinham, né? E aí ele conta que os meninos escapavam para a queimada, futebol ou para a luta. É praticamente assim a distinção do que são os meninos, né? Do que os meninos fazem. As meninas iriam fazer outras coisas, obviamente. Como dividimos a grande quadra de basquete, podíamos lançar as meninas do outro lado uma ou outra olhadela. E elas podiam nos lançar as suas. Isso era bom também. Ele fala, então, da importância dessas diferenças, né? E aí, vamos lá. Nós temos que avançar. Eu vou pular uma grande parte do capítulo para vocês não enjoarem de me ver lendo. Ele vai falar várias coisas a respeito dessas diferenças que eles tinham. E aí, nós vamos para outro subtítulo para chegarmos mais próximo do final. E ele os criou macho e fêmea. O Viajante do Espaço em Perelandra, de C.S. Lewis, enviado a um novo mundo para ajudar os seus primeiros habitantes a combater uma tentação ao mal, vê-se diante de espíritos deste mundo e de um outro, mais antigo. Os espíritos, embora desprovidos de corpos tais como os concebemos, são, de algum modo, masculinos e femininos, e com efeito fazem nossa masculinidade
e feminilidade biológicas parecer nebulosas e triviais. O que vocês estão fazendo? Falando? Perdi aqui. Mas o Davi pediu quantas páginas tem. Então, peraí. Deixa eu olhar, que eu não lembro. 249 páginas mais a bibliografia. Aí ele tem um trechinho aqui, né? Do livro Perelandra, do C.S. Lewis. A Vivi está só me elogiando aqui, eu estou ficando constrangida, Vivi. Vamos fazer leituras em conjunto eu e você, Vivi. Malacandra parecia-lhe ter o ar de alguém de pé e armado, nas muralhas do seu mesmo mundo remoto e arcaico, em vigilância incessante, os olhos vagueando sempre no horizonte para o lado da terra, de onde o perigo viera há muito tempo. O olhar de um marinheiro, disse-me uma vez Hampson. Sabe, olhos que estão impregnados de distância. Mas era como se os olhos de Perelandra se abrissem para dentro, como se fossem o portão com cortinas para o mundo, de ondas e ares murmurantes e errantes, de vida que balançava ao vento, e se esparramava em pedras com musgos e descia como orvalho e subia em direção ao sol, na delicadeza finalmente entretecida na névoa. Estou lendo... Vamos ler poemas. Eu topo, Vivi. Eu topo. Essa partezinha que eu li aqui é do livro Perelandra, de C.S. Lewis, que está nesse livro aqui. Mas Perelandra, C.S. Lewis conta que é o livro preferido dele. De todas as obras que ele teve, né, que ele publicou, Perelandra é o livro preferido dele. Aí o autor, ele volta a contar histórias a respeito de como que era a formação dessas diferenças de meninos e meninas, né? Há na China rural uma vila com um costume esquisito. Anualmente, todos os meninos alinham-se de um dos lados de uma colina, em trajes cerimoniais vermelhos, enquanto todas as meninas, em hobbies folgados, alinham-se do outro. Os meninos então começam a cantar a sua bravura e o seu amor por favoritas, com brilho nos olhos, pois sabem que a maior parte disso é um belo exagero. As meninas, por sua vez, cantam de volta, duvidando dos meninos, instigando-os a se provarem rindo e admirando-os. Na Áustria, muito tempo atrás, um menino apaixonado demonstrava seu amor e virilidade desafiando os rochedos alpinos em busca de Edelweiss, a qual colhia para dar à sua amada. Mesmo na Suécia secular, frígida e politicamente correta, no dia de Santa Luzia, a filha mais velha da casa, trajada em vestido branco, longo e femininíssimo. Essa palavra eu nunca tinha visto. Femininíssimo. Uma coroa de velas acesas na cabeça, acorda... Pensa que perigo, né? Queimar o cabelo. Uma coroa de velas acesa na cabeça. Enfim, a menina acorda seus pais pela manhã com um desjejum de chá e tradicionais le secrétaire. Não sei como falar isso, mas é pão doce de frutas. Não me darei o trabalho de discutir aqui a existência de masculinidade e feminilidade. Os costumes de todas as culturas a testemunham. Então, ele, assim, independente de que cultura que a gente fale, eu estou com uma coceirinha nas costas. Independente de qual cultura que a gente fale, todas elas salientam ou valorizam traços de feminilidade, masculinidade, de acordo com a sua própria cultura. Então, aqui no Brasil vai ser de um jeito, nós vamos fazer um ritual ao redor de uma montanha, né? Mas em todos os lugares do mundo existem expressões de masculinidade e feminilidade de acordo com as suas culturas.
Então, se a gente for olhar o que o feminismo fala, que isso é uma construção social, o mundo inteiro construiu isso, será? Interessante, né? Qual Vivi? Não conheço esse. Não conheço nada dela. Fala aí que eu vou lendo aqui. Os costumes de todas as culturas a testemunham, bem como todos os artistas, músicos e poetas. Não é este o ponto que ele quer abordar. O problema em acreditar nessas coisas reside em que sejam belas e estimulantes, que provejam o jovem o ideal pelo qual batalhar e se desenvolver. E o mais importante, que tal ideal não seja de sua própria invenção. Quando o menino judeu, tendo aprendido a ler as palavras da Torá, pronuncia-se na sinagoga perante sua família e sua comunidade, ele não diz: "Neste dia tornei-me gente grande". Crescer é o que fazemos naturalmente. Até mato cresce. Ele não diz: "Neste dia tornei-me um adulto". Tudo o que isso significa é que ele está fisicamente maduro, talvez moralmente responsável. E ele diz: "Neste dia tornei-me um homem". E se você não compreende o perigo em dar aos meninos a noção de que eles devem tornar-se homens, então você não sabe nada sobre os meninos ou homens, e provavelmente muito pouco sobre mulheres, meninas e mulheres também. Ah, eu não conheço. Depois eu vou te chamar, Vivi, eu quero conhecer esse daí, quero saber. O conceito de mulher muda de época para época, mas ainda assim há a distinção do que é mulher e do que é homem. As diferenças que eles possuem, independente de época e de cultura, né? Vamos lá. Aí ele conta aqui algumas iniciações de meninos e meninas, como que isso ocorria em outros lugares, enfim. Quero pular umas partes, senão vocês vão cansar de me ouvir ler. Na verdade, ele conta bastante histórias, né? Isso é bem importante. Eu acho que quando conta bastante história, apesar de que eu estou lendo, então não é tão atrativo quando alguém está lendo pra gente. Mas quando se contam várias histórias, isso vai cativando nossa atenção, né? Eu vou pular mais uma parte, porque senão vocês vão cansar e a gente vai pro final do capítulo. Então, eu vou ler por aqui, ó. Tá bom? Não podemos falar nesses termos, então substituímos homem e mulher por adulto. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Não consigo pensar em ser homem sem pensar em um homem. E aí me vem à cabeça meu pai, juiz severo do caráter humano, que, no entanto, nunca condescendeu em dizer uma palavra rude a quem quer que fosse. Eu o vejo em sua cadeira, relativamente jovem, pleno de consciência no dia em que sabia que ia morrer, dizendo a mim e a meu irmão que tirássemos a neve da estrada para que nenhum carro ficasse preso. Não consigo pensar sobre ser mulher sem pensar em uma mulher. E aí vem à cabeça minha avó, que com o braço direito atrofiado e praticamente inútil, amassava o pão com o esquerdo, que amava os 16 netos, trocava todas as suas fraldas, cantava para eles, alimentava-os e exultava a cada visita que recebia. Que bonito aqui, porque ele fala que não tem como a gente pensar em ser um homem ou ser uma mulher, porque lembra que nós estávamos falando da criança. E aí essa criança, ele mencionou outros exemplos, mas que eu li aqui, do menino judeu que recita a Torá, e aí naquele dia ele se tornou o quê? Um homem. Ele não vai dizer que ele se tornou um adulto ou uma pessoa madura, ele fala que ele se tornou um homem.
E para dizer que se tornou um homem, ele precisa ter a referência de um homem. Ele não consegue ser homem sem se imaginar um homem. Igualmente uma mulher. Ele cita aquilo que ele lembrava e achava belo em um homem e uma mulher que ele tinha como referência. Porém, hoje, não podemos falar nesses termos. Então, substituímos homem e mulher por adulto. Sabe que eu tenho feito os carrosséis trazendo aquilo que há por trás de certas colocações ou até conceitos que a gente vai aceitando, né? Acontecimentos, práticas que a gente tem, o que há por trás delas. E olha que interessante. Hoje a gente não pode mais usar homem e mulher, então a gente substitui por adulto. E a gente nunca parou para pensar por que a gente fala que é adulto e não que agora se tornou um homem ou se tornou uma mulher, né? Agora, a palavra adulto não hesita a imaginação, porque ele está falando justamente da destruição da imaginação, como o que você não deve fazer, porque você vai destruir a imaginação do seu filho. Então, quando você tira as distinções entre homens e mulheres, você destrói a imaginação do seu filho. Então, chamar alguém de adulto não mexe com a imaginação. É um termo biológico, técnico, referente à maturidade física. Temos primeiro uma larva, depois uma pupa e então um adulto. O termo conota, no máximo, um tipo de responsabilidade baixa, especialmente a serviço de pequenos propósitos próprios, como ser pontual no trabalho e manter uma pasta organizada. Nenhuma criança diz para si mesma: eu quero ser um adulto. Assim como ninguém diz: se eu pudesse pagar as contas do mês. Ou, o dia em que eu declarar imposto de renda pela primeira vez será o dia mais feliz da minha vida. Portanto, devemos falar em termos propriamente banais e desanimadores sobre a vida adulta. E claro, gostem ou não, meninos e meninas terão finalmente corpos adultos. Tornar-se homem ou mulher é uma outra coisa, mas podemos deixá-los fora disso. Outro efeito desse papo de ser adulto é o achatamento de quaisquer resquícios ideais de masculinidade ou feminilidade, até o nível do medíocre. Vamos ver o que vocês estão falando. Sim. Verdade, Vivi? Esse é o que pode lhe ocorrer ao conceber a beleza da mulher. Beleza de uma adulta. Soa como uma piada. Em Jane Eyre, a jovem e homônima heroína de Charlotte Brontë, ele havia citado Charlotte Brontë antes, eu não li essa parte, tá? Que eu não consigo ler tudo pra vocês. E a minha voz já está sumindo. Se depara com o sinistro e misterioso Sr. Rochester, que, como Helena de Troia, não é um modelo de moral, mas que apresenta como homem todos os atributos que ela apresenta como mulher. Jane atribui a eminência de sua testa. Me identifiquei com Jane! Ai, meu Deus! Jane atribui a eminência de sua testa e a força de seu semblante a anos de concentração, autocontrole e determinação. Pode não ser a melhor coisa do mundo ser uma Helena ou um Rochester, mas já é alguma coisa, e deveríamos evitá-la inteiramente. E podemos se intitularmos em nossos alunos o cômodo hábito de debochar da beleza e da virtude. Digo cômodo porque geralmente bastam uns míseros ares de inteligência para convencer alguém de que todas as pessoas que viveram antes do seu tempo, digamos, até 2 de julho de 1965, foram tolas ou patifes. A voz cansa, minha voz some. Acho que eu tenho que começar a fazer nebulização para hidratar a garganta. A sensação que eu tenho é que tá seco, sabe? Que é um deserto. Todas elas, então a
a suposição de que todas as pessoas que viviam antes eram patifes. Todas elas acreditavam que o mundo fosse plano. Mantinham-se escravos, queimavam bruxas, fumavam cigarros, qualquer estupidez ou imoralidade fácil que se lhes possa imputar, imputemos. Olha só, isso não é exatamente isso que acontece. De nós olharmos, isso acontece muito com o feminismo. Olha-se para trás, para a história antes e diz, meu Deus, porque antigamente o homem batia na mulher, porque tinha uma lei que autorizava ele bater na mulher, porque antigamente o homem proibia a mulher de trabalhar, porque assim, faz uma coisa como se todo mundo vivesse no subúrbio, na coisa mais horrorosa que existia, sem parar para pensar. Não existe, porque as mulheres queimaram na fogueira. Teve outro dia uma menina que falou pra mim que com esse cabelo eu já teria sido queimado na fogueira. Mas enfim. Elas mesmas não... essas pessoas antigamente, então, a gente pode acusar do que quiser, porque elas mesmas não podem responder às acusações. E alunos ignorantes em história também não podem. A realidade aqui num parágrafo. Assim, falamos de masculinidade e feminilidade tradicionais com uma piscadela de sabedoria, isso é, em termos de brutalidade e idiotice. Que tais homens e mulheres dotados de virtudes que ignoramos tenham dominado um continente, isso não interessa. Isso acontece também com a questão da história do... Ai, meu Deus, tem que espirrar. Com a história do descobrimento do Brasil, né? Há um desprezo tão grande pelo Brasil Império, e aí passa-se a valorizar tanto o Brasil República, depois tantos golpes, e a gente estuda que foram golpes ruins, né? Vários golpes e repúblicas ruins que foram se sucedendo, mas se ignora completamente que essas pessoas que a gente olha para trás e diz, meu Deus, eles eram horríveis, e eles escravizavam, não, que não escravizassem. Mas eles escravizavam, e eles fizeram isso, e eles se aproveitaram, e eles eram ruins com as mulheres, eles proibiam as mulheres de exercer qualquer direito, por exemplo. Tudo isso que a gente vê sendo retratado como as pessoas antigas como retrógradas ou violentas, também não fossem, mas assim, generalizando tudo, como se todos os homens de antigamente, por exemplo, fossem imorais e saíssem com prostitutas ou saíssem, né, traíssem a esposa. Quando a gente faz isso, isso é feito, e os alunos que não conhecem a história não se aprofundam, porque uma leitura rasa já ajudaria a entender que não é bem assim. Eles acabam acreditando e, por outro lado, ignoram toda a sabedoria, todo o conhecimento que essas pessoas de antes tiveram para construir o mundo que nós vivemos hoje. Então, se a gente vive num mundo bom hoje, é porque antes houve sabedoria, houve conhecimento, houve a construção através dessas pessoas que hoje nós desprezamos, e também houve a distinção da masculinidade e feminilidade. Tá acabando. Vamos lá. O que vocês estão falando que é verde? O que é verde, gente? Cansada. O que é verde, Lari? Meu Deus. Nesse meio tempo, o que se chama equivocadamente de cultura popular e consiste, na verdade, no entretenimento de massas, será de grande ajuda. Faça com que as crianças entendam que masculinidade e feminilidade são dispensáveis. Lembrem-se, aqui é perigosa essa frase, vamos lembrar. O título é: para você destruir a imaginação do seu filho, você deve nivelar as diferenças entre homens e mulheres ou castrar e esterilizar. Lembrem? Lembram? Então, ele está dizendo aqui que se você quer castrar suas crianças e matar a imaginação delas, você deve ensinar a elas que masculinidade e feminilidade são dispensáveis. O verdadeiro homem é uma personagem do desenho animado, uma mistura maluca de músculos hipertrofiados por esteroides, grunhidos e barba mal feita.
Os outros são gordos, desleixados e estúpidos. Pintam suas panças nos jogos de futebol e tomam cerveja. Ai, minha bateria. Ah, era roxo. São incompetentes no trabalho. Suas conversas giram em torno de comida e de mulheres fáceis. As mulheres, por sua vez, são magras ao ponto da inanição. Usam roupas que fariam enrubescer as meretrizes de antigamente. São enjoadas, ríspidas e felinas. Gostam de humilhar os homens, que sempre voltam querendo mais. Treinaram artes marciais e são capazes de desferir com seus bracinhos um tapa que, desafiando as leis da física, faria um homem de 120 quilos sair rolando. Tem a boca suja, que não se suja honestamente, mas com uma obscenidade debochada e arrogante. Aqui ele está falando que a gente tem na cultura popular, que então tem um homem estereotipado e os outros são todos uns idiotas, bobalhões, que ficam falando asneira, tomando cerveja e desmerecendo as mulheres, enquanto as mulheres são todas padrãozinhos de beleza, e empoderadas, né? Elas não precisam de homem para nada, elas desprezam os homens e os subjugam ao que elas querem. É isso que a cultura popular faz, e é isso que, se a gente servir nossos filhos com a cultura popular, eles vão esquecer as diferenças de masculinidade, feminilidade e acreditar que esse padrão aqui apresentado é o padrão correto. Que essas criaturas prevaleçam como modelos para nossas crianças. Elas não podem instigar a imaginação mais do que a cartolina pode excitar o apetite. Podem ter montanhas de dinheiro, um belo guarda-roupa e um trabalho glamouroso. Mas isso tudo são falsos bens que saturam a alma em vez de aguçar seu anseio pelo que está além do campo de visão imediato. Não só não possuem qualquer virtude, como também corroem as virtudes do jovem. Legam às crianças o cinismo de uma megera ou um velhaco duplamente divorciado. Homens não valem a pena, mulheres não valem a pena. Dê bastante disso aos jovens e você não apenas garantirá que percam as ideias de masculinidade e feminilidade, como irá longe no trabalho de incapacitar as suas almas para imaginar quaisquer virtudes reais. Eles serão mais sábios do que toda essa bobagem tradicional e para nossos propósitos mais manipuláveis. Está aqui a receita para acabar com a imaginação de nossos filhos. Acabou. Eu pulei várias partes, porque senão fica enfadonho para vocês também. Mas é um pouquinho do que este livro aqui traz para nós. 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho. Essa live vai ficar salva para quem tiver interesse de ver mais tarde. E é isso, obrigada para quem ficou, para a Lari e a Vivi que estão aqui, o Davi também, que ficou um bom tempo, e boa noite.